nosso cérebro ele tem uma coisa muito específica. Tudo que ele vive se torna experiência. E a experiência é simplesmente a combinação dos pensamentos com as emoções. Agora, vamos entrar aqui para focar no nosso tema do ser. O que a mente tem a ver com isso? O que a mente surge? A mente surge porque o homem pecou no Éden. Agora, essa mente, ela foi dada para que nós pudéssemos criar a nossa realidade. Porque só usando a mente é que nós conseguimos criar. Nós conseguimos imaginar, sentir e criar. E essa nossa imaginação, ela é feita no tempo linear. É a partir do tempo linear que nós temos a habilidade de criar. E o que acontece? A nossa mente, ela vive um constante medo. E o medo que ela tem, olha, vocês precisam entender. Tudo que nós aprendemos, por exemplo, ela é processada pelo lobo frontal, né, do nosso cérebro. Ele processa essa informação. E você percebe que cada coisa que você aprende, nova ou antiga, o nosso cérebro tem tendência de questionar e analisar. Por isso é que é mente analítica. Ele questiona e analisa para entender o que é isso. E existem arquivos em nossa mente para cada assunto. Existe uma rede neural dentro de você que se refere a assuntos, por exemplo, de cultura, assuntos de política, assuntos acadêmicos, assuntos de ciência. Existem pastas cerebrais dentro de você. É como se você fosse um computador. E cada coisa que você aprende, o teu cérebro quer saber o que é isso. Ele quer analisar, isso é cultura. Então ele põe onde? Nos arquivos de cultura que você tem. Você aprende alguma coisa, o que é isso? Não, é política. Então ele põe no arquivo de política que você tem. E todas essas pastas, todos os arquivos de conhecimento, formam o quê? Formam aquilo que você chama de ser você. Porque há pessoas que você pergunta quem é você, não. Eu sou um político, não. Você não é isso. Mas a mente, ela se apega a isso, porque a mente, ela existe para se apegar em alguma coisa. Só que essa coisa que ela foi criada para se apegar é a realidade que nós criamos. Então, por causa disso, nós temos usado a mente de forma incoerente. Nós usamos a mente simplesmente para nos apegarmos às coisas externas. E nós queremos nos identificar com isso. Por isso é que quando nós deixamos de ser isso, ficamos depressivos, ficamos ansiosos, ficamos remoindo no pensamento. Há pessoas que vivem em pensamentos constantes do passado. Por quê? Porque eles vivem a glória do passado. Porque em um momento eles acreditaram que eram aquilo. Só que agora que já não são aquilo, eles que ficam revivendo aquilo, ficam deprimidos, ansiosos. Porque não sabem quem eles são de verdade. Eles foram enganados por uma ilusão da mente. Eu tenho aqui algo para te dizer. Esse estado de professor político, cientista, engenheiro que você está vivendo agora, não é quem você é. Isso é apenas uma realidade que você criou. Porque é isso que a nossa mente tem a função. A combinação se você não usa bem a combinação da mente e o tempo linear, você vai se perder. Porque é necessário você usar bem isso. Porque a mente e o tempo linear surgiram para nós criarmos a nossa própria realidade. Quando o homem peca comendo a fruta, ele revogou esse poder de ele mesmo criar sua própria realidade. E a mente e o tempo linear surgiram para isso. Assim como as energias negativas. As energias negativas, eles não vêm para nos destruir, não é isso. É para nós nos tornarmos co-criador. Porque no Éden, antes do pecado, isso era de forma automática. Porque era o subconsciente que estava no controle. E a lei do subconsciente é a lei da criação. Então, tudo era de forma automática. Não existia esse processo. Só que quando o homem peca, ele revoga esse direito. Que eu preciso criar aquilo que eu realmente quero.
É tipo, não, eu quero ser o dono da minha vida, sabe? Por exemplo, quando você é filho e de repente você sente que já tem que fazer o das tuas e você fala, não, pá, eu sou dono do meu nariz, né? Vou criar minha vida, e você sai da casa do pai e vai embora. É isso que eu estou te explicando que aconteceu no Éden. Pode não ser de forma consciente, mas é isso, esse significado. Porque quando Deus põe a fruta que pudesse dar a consciência, que pudesse dar, abrir os olhos a Adão e Eva, ele estava ali dando uma opção de escolha. O tal chamado livre-arbítrio. E eles escolheram comer. Eles escolheram comer. E a mente deles, os olhos se abriram. Quais olhos? Os olhos da mente. E a partir daquele momento eles se tornaram os próprios criadores da sua própria realidade. No entanto, aquilo que você está a viver agora, o político que você é simplesmente uma realidade criada por você. Mas, no entanto, você percebe que você não é a realidade que você criou. Você é o criador da realidade. Porque quem você é, você não pode mudar. E vamos lá ser específico. Você não pode deixar de ser um humano. Não tem como você deixar de ser humano. Primeira coisa. Você não tem como deixar de ser um criador. Podem cortar os teus dedos, podem cortar as suas mãos, podem cortar a sua cabeça, podem cortar o que quiserem. Você ainda é um criador. Podem tirar os teus olhos, você ainda é um criador. Você ainda é um ser humano. Aquilo que você é, você não pode deixar de ser. Quando você pensar com cuidado, quando alguém perguntar quem tu és, você vai perceber. Isso já está escrito na Bíblia. A Bíblia fala que façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança que a Bíblia fala é exatamente essa capacidade de criar. Essa capacidade de mudar. Porque eu não tenho dúvida nenhuma. Eu tenho total convicção que eu sou um Deus. E eu não sou um Deus porque eu quero ser adorado como o Deus que está acima de todas as coisas. Não, eu sou um Deus porque a natureza criadora do Deus vivo está em mim. Porque é isso que Deus faz. Diz a Bíblia que Ele disse, haja luz, e houve quê? Houve luz. Agora eu pergunto, você acha que Deus simplesmente disse, haja luz, sem Ele interiorizar dentro dele o que era a luz? Não. Ele sabia o que era a luz. Então ele disse, haja luz. A combinação da imaginação, emoção e as palavras surtiu o efeito. E houve luz. E essa mesma capacidade de criar, a forma como Deus criou o universo com as palavras, a forma como Deus criou os anjos com as palavras, porque anjo significa sopro no latim. Ruach, sopro. Ele interiorizou e saiu dentro dele. Então Deus é um criador. E se nós temos essa natureza criadora, nós temos essa natureza de criar a nossa própria realidade, então nós somos deuses. Nós somos co-criador da nossa natureza, da nossa realidade, aliás. É isso que nós somos. Nós não somos professores, não somos estudantes, não somos engenheiros, não somos nada disso. Não somos políticos, não somos culturais, não somos nada disso. Nós somos seres criador da nossa realidade. E se para ser mais espiritual, se é isso que você quer, nós somos imagem e semelhança dele, de Deus. Porque é isso que nós fazemos. Não tem como nós deixarmos de criar. O tempo todo nós estamos criando. Seja coisas boas ou coisas más, nós estamos criando. Nós estamos criando. Não tem como. E se nós estamos o momento todo criando, então é isso que somos. Essa é a nossa natureza. Deus é um criador. E tu também és um criador. Então essa é a tua natureza. Tu és um pequeno Deus. A natureza divina habita em você, habita em mim, habita em todos nós. Então, quem nós somos? Nós somos deuses. Nós somos
co-criador da nossa realidade. É isso que somos. E quanto mais cedo você entender isso, quanto mais cedo você aceitar isso, mais rápido você aprende como usar esse poder de criar a tua realidade. Porque você só não sabe fazer isso, ou sabe, mas creio que a maioria das pessoas ainda não sabem como fazer isso, ou não perfeitamente. Só que isso é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que você ainda não sabe como fazer, você já faz inconscientemente. Porque todos os resultados que você tem agora na tua vida, agora, nesse presente momento, desde que você nasceu até agora, foi você quem criou. Foi você. Todo momento que você foi crescendo, fazendo as coisas, tudo que você tem, você atraiu no teu campo vibracional. Foi você. Por isso é que quando se diz que da autorresponsabilidade, a capacidade de você não culpar ninguém pelos resultados que você tem, não é porque simplesmente você é uma boa pessoa e não quer culpar ninguém. Não, é porque é a única verdade. Ninguém é culpado de nada que você vive. Ninguém, absolutamente ninguém, a não ser você mesmo. Porque é a tua energia que atraiu aquilo. É você que criou. Você é o criador da tua realidade. Tudo que está ao teu lado agora, tudo está ao teu redor, o dinheiro que você tem, o carro que você tem, a casa que você tem, a casa que você não tem, a mulher que você tem, a mulher que você não tem, tudo que tu tens e tu não tens, é a tua criação. Agora, qual é a parte mais interessante nisso? A parte mais interessante nisso é que você não é esse resultado que você tem, isso é apenas resultado da tua criação. Essa é a realidade que você criou. Você pode criar outra. Essa não é a parte interessante. Você pode criar outra realidade, porque se te disserem que você é os resultados que você tem, então você vai viver eternamente com esses resultados e nunca vai poder mudar. Mas a questão é que você não é. E olha só a parte interessante, como as pessoas têm essa ignorância de dizerem que eles são as profissões que desempenham, as funções que desempenham, enquanto que eles têm a capacidade de ser uma outra pessoa. Imagina você ser eternamente um engenheiro. Imagina você ser eternamente um professor. Tipo, você foi destinado a ser um professor. Imagina isso. Seria um fardo. Agora olha a realidade de que você pode ser quem você quiser. Você pode hoje estar como professor, amanhã estar como engenheiro, amanhã estar como o homem mais rico da Babilônia. É só você criar a realidade. Você pode experimentar vários estados de vida. Você pode estar em várias versões e continuar sendo o criador da tua realidade. É isso que nós somos. E é isso que eu queria falar para você hoje. Por favor, deixe nos comentários o que você achou desse vídeo.